Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Era Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo, e ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma. Mesmo diante deste tempo, há alguns motivos para a festa. Tempo de preparação, tempo de estarmos em sintonia com o Senhor, nos preparando para a festa da Páscoa. Estamos na semana de preparação da chegada do nosso arcebispo. Nossas orações por Dom Vitor, que na próxima sexta-feira chega a Vitória da Conquista e no sábado tomará posse canônica na catedral e depois a celebração eucarística. Um momento especial para a nossa arquidiocese, com o seu quarto arcebispo que está chegando. Também, como igreja do mundo inteiro, nossas orações pelo Papa Francisco, seja na questão da sua saúde, é preciso rezar. Essa noite teve uma melhora bastante significativa, graças a Deus. E a igreja celebra, no dia 17 agora, mais um ano do seu pontificado, o 12º ano do seu pontificado. Então, as nossas orações para ele neste momento também. Que Deus possa abençoar, iluminar os seus passos. Também a nossa juventude, a PJ, que completa 37 anos de caminhada na paróquia. Ao longo do tempo, alguns que já passaram pela PJ e os que estão atuando agora. Que Deus continue iluminando e abençoando a vocês. Hoje farão um encontro com a presença de outras comunidades da nossa paróquia que também tem a PJ. Um momento especial na vida. Que Deus abençoe e fortaleça todos vocês na questão do caminho seguindo. Vamos então à liturgia de hoje. Me diga uma coisa, vocês: como está o momento de oração de vocês? Qual o tempo durante o dia que vocês reservam para rezar? 1 hora, 1 minuto, 30 segundos ou nada? Como é que é este contato que vocês
tem com Deus ou não tem, né? Como é que vocês fazem durante o dia? Recomenda-se que a gente reserve um tempinho para Deus, ou um tempão, depende de cada um. E como nós direcionamos as nossas orações? De que forma nós direcionamos? Há alguns que falam que sem a experiência da oração não consegue nada. Momento de um diálogo com Deus. Há aquelas tribulações que nós precisamos da força da oração para poder vencê-la. Alguns que vai criando seus santuários para ali então reservar um tempo de contato com Deus. Outros que rezam na sua correria, indo para o trabalho ou para a escola, vai organizando a sua vida da melhor forma possível, mas não devemos tirar o espaço do diálogo com Deus. Há necessidade deste espaço. Cada um de nós, na sua oração pessoal, mas também na oração comunitária. É importante não deixarmos as nossas comunidades, as pastorais em movimento, sem o seu momento. Agora começaram os retiros, algumas comunidades, algumas pastorais, iniciaram os seus retiros. Como já foi dito a vocês, ninguém na paróquia deve ficar sem este momento do retiro. As pastorais em movimentos e comunidades devem fazer. A recomendação que seja juntos, né? Quem puder reunir os grupos para poder rezar, melhor ainda. Retiro não é palestra, não é encontrozinho, é um momento em que você vai, então, ter o seu momento com Deus, mesmo diante da comunidade, mas assim, não é lugar para bater papo, retirar, dialogar com Deus. É importante e fundamental que a gente faça. Quem já fez, parabéns. Quem não fez, se vire para ordenar um pouquinho. Nesse sinal, então, nós vamos às 3 leituras de hoje. Na primeira, veja como Deus inicia a sua aliança com Abrão. Como ele inicia esta aliança? Primeiro ele pede a Abrão que conte as estrelas do céu. Impossível, não tem como contar. E ele fala que a sua descendência será assim, incontáveis. Nós somos descendentes de Abraão. E neste sinal desta descendência, Deus então faz um propósito com Abraão. Diz a ele então para reservar um tempo para o seu momento com ele. E neste momento ele diz lá, Abraão quer saber como ele vai possuir tudo isso. Deus então direciona a ele, que reserve então alguns animais que ele precisa cuidar. Abraão tem o cuidado então de colocar os animais ali, matando para a questão do sacrifício. E a função de cuidar, de zelar para que as aves de rapina não comam os animais. O que acontece com Abraão? Cansa e dorme. Parece alguns que reserva a oração com o Senhor lá para meia-noite, 11, não sei lá que horas. Aí começa a rezar, não sabe nem onde é que estava, como é que foi a oração. Vai rezar o texto, começa no primeiro mistério, dorme, não sabe que horas que foi. Lógico que o momento do cansaço não é o momento da oração. Nós precisamos organizar. Ah, mas eu vou rezar nesta hora, que é a hora que eu tenho. Aí, capota, dorme, e no outro dia acorda com a consciência pesada, porque não sabe em que situação estava a sua oração. Para a oração, você precisa também reservar um espaço. Rezar deitado é sinal que vai dormir. Então não adianta. Apesar que tem uns que dormem em pé, sentado, dormem de qualquer jeito, né? Mas a gente precisa reservar o nosso tempo. Abraão então dorme diante da situação. Mas o Senhor espera a ele então despertar. Caiu em um sono profundo.
E ele foi tomado de grande e misterioso temor, porque estava ali para cuidar do seu espaço. No entanto, deixou o sono tomar conta, a sua agonia, os seus sinais. No entanto, o Senhor mostra a sua grandeza e dá então a Abraão este momento todo especial. Aliança feita com ele, com estes sinais. Mesmo diante do sono profundo, do cansaço, Deus nos escuta, Deus está conosco neste momento. É bonito quando você vê alguns com as suas experiências de oração. Isso faz com que a comunidade cresça. Segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Filipenses. Veja como Paulo anuncia à comunidade: sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores. Imitadores, porque Paulo anuncia a palavra. Devemos imitar o Senhor, buscar este sinal. E não o sinal das pessoas, querer imitar as pessoas. E isso pode causar um problema. Só Deus, meus queridos irmãos e irmãs, devemos procurar imitar a partir da experiência dos discípulos. São eles que nos ajudam e despertam para cada um de nós. Diz ele que alguns que são inimigos da cruz. Olha, naquele tempo, alguns eram inimigos da cruz. Hoje tem alguns que são inimigos da igreja. Mesmo dentro da igreja, são inimigos da igreja. Não respeitam a tradição, não respeitam a hierarquia e simplesmente querem fazer das suas vidas um caminho qualquer. Não podemos. É preciso então arrumar e organizar a vida naquilo que o Senhor então apresenta. Pois os inimigos da cruz, os inimigos da igreja, terão a vida como perdição. Será um tempo vergonhoso, mas é preciso buscar este sinal da graça de Deus, que deixe os corações serem transformados por este sinal desta presença amorosa. O evangelho de hoje: vamos com Jesus ao monte para rezar. Sinal importante. Quaresma é tempo de meditação. Preparar os nossos corações para a Páscoa do Senhor. Tempo de oração. Não uma oração gritada, mas uma oração dialogada. Diante do Senhor, precisamos dialogar. Alguns que parece que não têm experiência nenhuma de oração. Inquieta-se e muito. É preciso que façamos a nossa experiência. Acho um dos textos belíssimos, algumas falas justamente isso. Quando nós rezamos, olha que coisa importante. Deus desce do céu e vem até nós. Senta conosco. E quando fazemos a oração, Deus nos eleva até os céus. Olha que experiência interessante. A sua oração, Deus desce, dialoga com você do mesmo jeito, na presença. A oração tem que ser assim, dialogada com Deus. A experiência de oração nos traz paz e leveza. A oração feita com o sinal deste amor. Esta experiência do Senhor. Alguns fazem assim, quando não está bem, a primeira coisa que faz é correr para o seu espaço e fazer a sua oração. A reza do terço, outras orações, sempre apegados. Não se esqueça de se apegarem à força transformadora da oração. Então, Jesus convida os discípulos para esta experiência. E nesta experiência do convite feito, acontece algo extremamente especial. Transfigura. Jesus se mostra aos discípulos quem ele é. Na oração não existe mentiras.
Existe a revelação pronta do Senhor. É o seu encontro com o Senhor. Deus diz quem Ele é para você naquele momento. E você deve dizer para Deus também. Não use a mentira para rezar, mas sempre a verdade como caminho. A oração deve ser assim. A sua angústia, as suas tristezas, as suas alegrias devem ser apresentadas ao Senhor no seu altar, no seu espaço. No espaço que você reserva para a sua oração. E dentro deste sinal, então, Jesus se mostra aos discípulos, transfigura, diz quem Ele é. Na oração é assim. Deus se revela por inteiro a você. Faz deste sinal o sinal desta experiência para você. Então, o texto diz o seguinte, que da mesma forma que Abraão dormiu, também os discípulos. Mas antes, diz o texto, que Jesus estava dialogando com Moisés e Elias. E neste diálogo, então, conversando sobre tudo o que ia acontecer. Pedro e seus companheiros, diz o texto, estava com sono, muito sono. Mais uma vez, a oração rezada com sono, ela não produz, não adianta. Estou cansado, descansa e depois se reza. Porque o cansaço pode atrapalhar o seu diálogo com Deus. Eles então dormiram um sono profundo. Lembra qual é o outro momento em que os discípulos dormem um sono tão forte assim? Na agonia de Getsemane, na quinta-feira santa, quando nós rezamos, há um sono profundo nos discípulos, porque não foram capazes de vigiar com Jesus. Como é difícil uma vigília, porque na vigília você precisa ter silêncio. Quantos na vigília vão embora porque não aguenta? A vigília tem isto: vigiai e orai sempre. A oração tem este sinal, meus irmãos e irmãs. Mas Pedro, contemplando a graça de Jesus, diz então a Jesus: é bom ficarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas por que Pedro propõe a Jesus a construção destas tendas? Primeiro sinal apresentado aqui é que Pedro não quer a realidade da dor, da morte, já que Jesus apresenta este sinal. Pedro não quer viver a realidade, não quer estar diante desta realidade, e Jesus então diz a Pedro, prepara a comunidade para tudo isso. A única certeza que nós temos da vida é a morte, mas precisamos enfrentar a vida e não se preocupar com a morte. Pedro quer ficar ali, quer sair da realidade. Quantos querem ficar ali? Às vezes fazemos uma experiência tão gostosa com Deus que nós não queremos sair daquele espaço. Queremos ficar ali. Veja como nós agimos. Quando participamos, estamos em um momento alegre, parece que o momento alegre é curto. O momento de tristeza, de dor, parece eterno. E às vezes dizemos, mas foi tão rápido, passou tão rápido, acabou tão rápido. E quando há um momento de tristeza, quanto mais a gente deseja, parece que não passa. Ficamos presos em muitos momentos nas tristezas e nas dores e esquecemos de contemplar a alegria que é presente. Pedro quer ficar ali, não quer sair, quer contemplar a alegria do Senhor, este momento todo especial. Mas do céu vem uma nuvem e de novo coloca todos na realidade. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Escutamos isso no nascimento do Senhor, no batismo do Senhor, na transfiguração e depois na cruz. A afirmação de quem é Jesus.
Desde o primeiro momento, nós sabemos quem é Jesus e devemos segui-lo da melhor forma possível. Escutemos, irmãos e irmãs, a voz do Senhor. Não devemos desviar da voz do Senhor. É assim que a nossa ação tem que ser completa. Que a voz do Senhor ressoe sobre cada um de nós. E que a escuta da palavra do Senhor nos leve à libertação. Que a nossa oração tenha esta força de transformação. Que os pensamentos sejam transformados naquilo que o Senhor deseja. Rezem e rezem sempre. Diante das tristezas e das dores, se coloque de joelho, pois o Senhor vai te libertar e salvar mediante a força da sua oração. Em pé.